Recentemente circulou na mídia um assunto referente a pai e uma filha, uma artista, né, uma atriz no caso, que começou a trabalhar desde pequena, que esses pais dedicaram a vida deles para a criação, educação e vida profissional dessa filha, tendo abandonado cada um as suas carreiras para cuidar 100% da vida profissional da filha. Essa filha teve muito sucesso, né? É uma grande atriz, uma pessoa conhecida da mídia, e estourou esse problema aí, essa situação, por conta de desentendimento, de uma certa forma comercial, entre as partes, que no caso eram os pais e a filha. E o objetivo do nosso vídeo hoje é falar a respeito da limitação da responsabilidade dos pais com relação aos direitos dos filhos, né? E em que situações que o pai e a mãe extrapola os direitos e deveres deles com relação aos filhos. Então vamos lá. Até a maioridade, os pais são responsáveis pela educação, pela manutenção e tudo mais com relação aos seus filhos, né? É bem verdade que hoje em dia, com o avanço da tecnologia, com tanto conhecimento, dificilmente um jovem chega aos 18 anos ali debaixo das ordens do pai, como diriam os mais velhos, né? Mas fato é de que até a maioridade civil, que se dá aos 18 anos, o pai e a mãe ele tem esse dever de zelar pelos interesses dos filhos. Então, se esse filho, como no exemplo dessa moça, Larissa Manoela, se esse filho trabalha, o pai tem o dever de zelar pela guarda dos bens daquele filho, né? Tomar todas as providências necessárias, e que no caso parece que foi montada uma empresa com relação a esses pais e essa moça, para que houvesse a administração dessa carreira. E diante de alguns problemas ali, desentendimentos familiares, num determinado momento parece que a moça vem a descobrir que o gerenciamento dessa empresa, ele não estava assim de acordo com a vontade dela e nem caminhando como deveria ser. Então vamos lá. A partir do momento que o filho fez 18 anos, para aqueles pais que detêm 100% de governança sobre os bens do filho, sobre a vida dos filhos, por mais que seja pesado ter que abrir mão desse direito, ter que abrir mão desse poder com relação à vida do filho, os pais eles não têm muitas escolhas, né? Talvez no máximo ali se dá um período de adaptação para que o filho entenda como que pode fazer, ou oferecer ajuda para continuar na administração da empresa, dos bens, do dinheiro desse filho, mas não dá para se impor, se jogar na frente do filho e querer viver a vida do filho. Isso não pode. E eu digo isso como advogada e como mãe também, porque é bem verdade que quando os filhos fazem 18 anos, para todo mundo que é pai, que é mãe, que está aqui me assistindo, é um período da vida, eu diria que de certa forma até meio doloroso, justamente por conta disso. Os filhos voam, eles têm essa necessidade. Nós, já adultos, nós passamos por isso quando nós tivemos essa idade, né? Porque faz parte. Esse jovem ele quer viver novas experiências, ele quer tentar coisas diferentes, e isso faz parte do crescimento dele. Então, por mais que esse pai, que essa mãe queira proteger, mas tem que ter um limite. Qual o limite? O respeito com relação ao filho, a vontade do filho. Se o filho aceita essa situação, eu quero, pai e mãe, que você continue administrando, eu quero que você controle o meu dinheiro porque eu não sei controlar e eu não tenho vontade de aprender. Isso é uma situação. Por quê? Porque é a vontade do filho que aquela situação permaneça. Porém, os pais, eles têm obrigação de dar satisfação sobre os bens desse filho. Então, por exemplo, quando a gente tem filho que você passa a vida inteira fazendo uma poupança para ele, por exemplo, numa escala muito menor, você está guardando ali um dinheirinho na poupança para o teu filho, né? Então, qual é o objetivo? De repente, você quer que quando ele fizer 18 anos já tenha ali uma graninha para comprar, nem que seja uma bicicleta, por exemplo. Ele fez 18 anos, você não pode continuar controlando. Você vai ter que dizer para ele, olha, tem essa conta aqui assim, assim, assado, vai lá, faz assim, faz assado, ou você saca, ou passa para uma conta corrente, porque era uma poupança, alguma coisa assim. Mas você é obrigada a abrir mão para que o teu filho
prossiga. E isso acontece com relação às demais relações, né, aos demais negócios, principalmente quando a gente fala da administração de uma carreira, de uma profissão, onde esse filho é que vai exercer essa profissão. Então, me parece que o bom senso é sempre o melhor caminho, por mais dolorido que seja, abrir mão desse poder, desse controle. Me parece que é mais inteligente tentar negociar ali com esse filho para que o pai e a mãe possam continuar permeando, continuar por perto e auxiliando sempre que necessário. Vejam só, isso é diferente de impor a vontade. A gente, muito comumente, como pai e mãe, a gente sempre acaba fazendo isso, porque o pai e a mãe sempre acham que está certo. Porém, o nosso objetivo aqui do vídeo é falar sobre o limite desse pai e dessa mãe. Né? Para tudo, a gente tem que observar até onde vai o seu direito. O seu direito vai onde começa o do outro. Muito bem, seu filho fez 18 anos, atingiu a maioridade. A partir dali é com ele. Por quê? Porque você não vai mais poder responder por ele, a menos que ele seja incapaz. Ele é doente, tem um problema psiquiátrico, um problema de saúde, que ele não pode exercer os atos da vida civil por si. Você vai representar, mas mesmo assim, se esse for o seu caso, você vai ter que entrar na justiça com ação de interdição, comprovando para o juiz que ele está impossibilitado de exercer os atos da vida civil. O juiz tem que se convencer através de perícia médica, psiquiátrica, etc, etc, para depois ele nomear você como curador desse filho e dar a interdição por completo. Então vocês vejam que tem um caminho. E por que que tem um caminho? Porque aos 18 anos se opera a maioridade civil. A partir dos 18 anos o cidadão, ele começa a responder por ele mesmo. Então ele já vota, apesar que vem voltando desde 18 anos, mas ele tem todo o direito de exercer os atos da vida civil e ele vai ser cobrado por isso. Tanto é que se ele fizer uma dívida, é ele que vai ser cobrado, não é o pai, né? Se ele fizer qualquer coisa de errado, ele que vai responder por isso, né? Então, se é dessa forma, não é possível que o pai e a mãe continuem vivendo a vida desse filho, a menos que esse filho concorde ou que seja incapaz, né? E que a justiça reconheça isso também. Tá bom? Então, esse recado hoje vai para todos os pais, para você que está vivendo essa situação, para você que está chegando lá, teu filho tá ainda na adolescência, você tem dúvidas, tem que ir trabalhando essas ideias, né? E se permitindo deixar um pouco de lado, deixar o seu filho ir alcançando responsabilidades para que depois você não venha sofrer, porque o conflito, gente, é na certa, né? E não há que se falar, só abrindo um parênteses, e não há que se falar que A, que B, que C, que interferiu, que fez, que aconteceu, não. Ninguém gosta de ser tolhido na sua liberdade, nem a gente, nem os filhos da gente, né? Por mais que a gente queira bem, né? Toda vez que você começa a aprender demais, a resposta é que essa pessoa que está se sentindo muito presa, que ela comece a se afastar, que ela vá alçar novos voos e fugindo daquela pessoa que está prendendo ela. Ainda que isso seja por amor, ainda que isso seja com a maior boa vontade do mundo, nesse caso aqui, a boa vontade não vem ao caso, tá bom? O que vem ao caso aqui é o direito do outro que você está violando por conta do teu excesso de controle, ainda que você seja pai e mãe, tá bom? Espero que o vídeo de hoje tenha sido interessante para vocês. Deixa o joinha de vocês, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, passa para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que está vivendo isso, que se sente perdida, não sabe como se comportar. Aqui tem uma sugestão no vídeo, tá bom? Eu encontro com vocês no nosso próximo conteúdo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até mais.